Como os homens estão deixando de ser admirados? Pastor Rodrigo Mocelin vai responder, hein? Simbora. Quanto mais eu cedo e faço serviços de casa, menos respeito de minha mulher eu tenho. Isso aqui é a fala de um homem que enviou isso em uma caixinha de perguntas para o meu querido amigo e irmão, o André Costa. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. A mulher feminista, primeiro ela briga para te tornar feminino. Depois ela se separa de você porque você se tornou exatamente aquilo que ela pediu. Curta, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos Polêmica! Lá, primeiro, dá uma olhadinha aqui nesse post. Olha o que uma pessoa enviou pro André. Olha o comentário. Vocês admiram homens. Calma aí, calma. Vamos devagar. Em busca de paz, eu cedo e faço cada vez mais em casa. A mulher me admira cada vez menos. Olha que coisa, gente. Veja, em caso em que ambos trabalham fora, acho que... Peraí, porque eu aqui, ó. Mulher que manda em casa nunca é feliz? Você conhece algum que não mande? Olha que coisa, gente. Veja, em caso em que ambos trabalham fora, acho que o mais justo é que o homem ajude mesmo nos serviços domésticos, mas a questão é o seguinte... Marquinho Mecânico mandou R$5. Oi. Oi, Fábio. Oi. Meu funcionário mandou um live pix esses dias, falando que o caminhão da Débora já está pronto, mas verdade. não obteve resposta da mesma. É verdade, Tem como né? você avisar para ela que o serviço está pronto? Tem. Não iremos comprar juros não, e que ela falou que tinha uma carga de castanha para Marabá. A carga de castanha foi excelente. Ela respondeu, bando de otário. O feminismo, que diz que ambos são iguais, não há diferença alguma, logo ambos devem ter as mesmas funções. Esse é o problema do feminismo. Duas vezes, Paulo ordena que as mulheres sejam boas donas de casa. Em Tito, Paulo diz, para que ensinem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, e por aí vai. 1 Timóteo 5,14, quero, pois, que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, sejam boas donas de casa. Ora, um cristão parte do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus. Logo, isso aqui é uma ordem de Deus para nós hoje. Não tem... Mas era uma ordem ou uma sugestão? Porque eu vou dar um exemplo de novo. Paulo, na sua carta... não vou lembrar qual. Mas ele chega a dizer que sim, ó. Quando pergunta a opinião dele sobre casamento, ele fala assim, na real, se depender de mim... A minha opinião é que vocês não casassem. Tá ligado? Porque Paulo não casou, tá ligado? Então, é uma ordem ou é uma sugestão? Eu estou sendo engraçadito. Questão cultural. Paulo está falando aqui que não vale? Isso aqui é a palavra de Deus. Então, assim, é a palavra de Deus. A Bíblia também diz que a mulher é conservada na missão de mãe, que ela é auxiliadora. Em Gênesis, Deus amaldiçoa o trabalho do homem e a maternidade da mulher, mostrando assim, então, as funções de cada um. A mulher de Provérbios 31, que muitas vezes é utilizada como desculpa para aprovar a ideia de uma mulher carreirista com longas horas trabalhando fora de casa enquanto tem filhos pequenos, isso é um absurdo e um anacronismo, porque não existia. Não existia naquela época. A mulher... Não existia muita coisa, né? A de Provérbios 31 trabalha e muito. Mas note como o lar é o centro sobre o qual o seu universo gira. Assista a minha série sobre isso, vamos colocar aqui para vocês. Diante de todas essas passagens bíblicas e também da vida, do dia a dia, fica claro que a mulher está muito mais associada ao serviço doméstico. A minha experiência de centenas de pessoas que eu acompanhei e acompanho mostram isso, como que uma mulher com crianças pequenas, trabalhando longas horas longe de casa, torna a vida da família muito difícil. Por tudo... Na verdade, é o contrário, pastor. O que acontece muitas vezes é que, vai lá, muitas dessas mulheres estão trabalhando fora de casa, com crianças pequenas, pela pura e simples necessidade. Muitas vezes, inclusive, porque os maridos as abandonaram. E hoje em dia, porque o capitalismo faz com que poucos maridos tenham a chance de ter um trabalho que consiga possibilitar isso, tá? Então, isso acontece pra cacete. E mesmo as pessoas, os casais que são ricos, que têm grana, as mulheres que são ricas e que têm grana, pelo menos no nosso tempo, elas não ficam em casa cuidando dos filhos, cara. Tá ligado? O que a gente sempre teve nas famílias de classe média era a possibilidade dessas mulheres mandarem seus filhos pra várias atividades extracurriculares. Eles não ficam em casa. Eles vão pro inglês, do inglês vão pra natação, da natação piripiró. O máximo que essa mulher faz, muitas vezes, é levar e trazer. O máximo. Que quem tem grana mesmo nem isso faz. Tem 2, 3 babá, tá ligado? Assim, isso não é verdade, cara. Não é verdade. O que existe aí é um fetiche familiar que não se, como é que é? Que não se mostra na realidade de, sei lá, 80%, 90% das pessoas no Brasil. Isso, há uma associação muito bíblica, prática e natural da mulher ao lar. Sendo a mulher mãe, ela foi feita para acolher. E uma casa é justamente isso. Não necessariamente. Ela acolhe. Portanto,
É claro que a casa... Isso aqui é engraçado. É porque a própria Bíblia vai nos mostrar ao longo do Velho Testamento e do Novo, principalmente do Novo, a Bíblia tenta mostrar para as pessoas uma ideia de um pai que nós brasileiros, que eu até diria que sul-americanos, a gente não tem. Que é a ideia de um pai super carinhoso, um pai que cuida. Tanto que Jesus vai dando vários exemplos de que, olha como Deus é pai, portanto ele ama seu povo, piriporó, que aí inclusive é aquela famosa frase que muito crente usa, a frase do Abba Pai, que é um modo carinhoso de chamar um pai. Então, a partir do Novo Testamento, o que a gente vê a Bíblia fazer é passar para as pessoas a ideia de um Deus que é pai e que é muito carinhoso, uma ideia que muitos de nós sul-americanos não temos. Por quê? Porque o que a gente mais teve aqui foi pai que abandonou os filhos, pai que morreu cedo, ou seja, a nossa maior conexão são com as mães, porque elas ficaram com a gente. Então, essa história de que a mulher é muito mais de casa, isso é uma construção, desculpa, mano, basicamente de capitalismo, porque é muito cômodo. Olha só, se esse é um trabalho da mulher, eu pulo fora, tá ligado? Eu não preciso, eu tenho a justificativa perfeita pra não ser um pai presente, afinal de contas, é o trabalho da mulher, tá ligado? Sendo que não deveria ser assim. É claro que é de todo mundo, é do homem também. Mas como que a casa é uma coisa feminina? Como que é uma coisa acolhedora? Você tá, fetiche seu, cara. Fetiche seu. O que nós temos muitas vezes, chat e pessoas que estão vendo esse corte, é como as nossas memórias, por conta do trabalho, nossos pais precisavam estar fora de casa e a gente ficava, quando criança, 99% do tempo com as mães, a gente criou essa idealização de que é tudo por causa das mães. E não necessariamente é. Pô, quantos de nós aqui que tiveram mais irmãos, eram os irmãos mais velhos que ajudavam as mães, eram os irmãos mais velhos que cuidavam de muita coisa, tá ligado? Não necessariamente a mãe, tá? Isso é deslumbre, cara. A realidade é outra. Uma mulher não é? A mulher, como que a mulher é acolhedora? Você já viu? Nem todas. Ambas. Tem lá uma mulher, uma outra amiga, num restaurante. Aí, vamos pro banheiro? Vai as duas de mão dadas. Agora você imagina um homem, o João, olha pro outro, vamos pro banheiro? Pelo amor de Deus. Pastor, isso só não acontece por um motivo. Você sabe muito bem qual é, tá? É que quando a gente é criança, a amizade entre homens, ela é criticada pelo machismo desde cedo. Por que as meninas podiam andar de mãos dadas quando crianças na escola e ninguém nunca ficou, no passado, principalmente da nossa geração, não ficava assim, ó, ih, é gay, não ficava. Mas homens, os caras se encostavam aí, esse cara é gay. Isso vinha dos adultos, tá? Então, se os homens não são tão carinhosos uns com os outros, e até vejo alguma mudança em alguns casos, mas se os homens não são tão carinhosos uns com os outros, a culpa é do machismo. Tanto que quando você vai pro Oriente, você vê homens árabes, por exemplo, os caras se beijam de boa, tá ligado? De novo, isso é cultural. A mulher é acolhedora porque é da natureza dela. O bebezinho fica encaixadinho perfeitamente aqui no colo dela. A mulher é acolhedora. Caraca, a anatomia pra justificar, é? Ai! E a casa é acolhedora. Por isso que a mulher está muito associada à casa, ao lar. Eu fiz uma série chamada Meu Corpo é Bom. Ali eu digo que a nossa natureza é teleológica. Ou seja... Ela é o quê? Ela foi feita com um propósito. A asa foi feita para voar. O olho foi feito para ver. Você percebe que há um Pastor. propósito em tudo na natureza. Nada foi feito por acaso. Tudo foi planejado. Pastor. Pense no relacionamento de um homem e de uma mulher. No ato sexual. Eles literalmente foram feitos um para o outro. Literalmente se encaixa no outro e gera uma nova vida a partir. Então se encaixa. Então se encaixar é porque. Se encaixar é porque pode? Pastor, calma lá. Desse planejamento divino da nossa natureza planejada por Deus. Por isso podemos falar em uma natureza, ou melhor, é Lego agora. Podemos falar em natureza da seguinte maneira. Natureza tem a ver com feito para. Se um olho não vê, dizemos que ele não está cumprindo a sua função, porque ele foi feito para ver. Função determinada por Deus. Então só tem que ser funcional, é isso. Ah, entendi. O homem e a mulher também. Há uma natureza masculina, uma natureza feminina. Quando ignoramos isso, nos metemos em vários problemas. É claro que o homem pode ajudar em casa, mas ele não nasceu para isso. Ele nasceu para liderar, para prover, para proteger. E quando as feministas... Do que, pastor? Vem com esse papinho de colocar ambos no mesmo lugar, as feministas começaram a tornar os homens mais femininos. Agora... Que perigo, chat. Que perigo. Agora,
o homem lava a louça, agora o homem... Ih, não pode lavar louça, chat, atenção, atenção. Esse negócio de homem lavar louça é perigoso. Vai que lava a louça aí e depois escorrega num pau. Ô, que isso? O homem não é mais o líder. E as feministas então enfiaram isso na cabeça das mulheres, principalmente tomando como ponto de partida de referência... Pastor, mas aí eu tenho uma pergunta aqui, pastor. Uma pergunta perigosa. Cadê, chat? Vocês vão me ajudar. E quando o homem lava a louça melhor? O que é isso? Explica. O que é isso? Homens canalhas, aqueles preguiçosos que não lideram suas esposas, antes as oprimiam, que não proviam o que as suas esposas precisavam, antes eram vagabundos, tomando esses homens como referência de masculinidade, como se fosse todos os homens... Você lava de lado errado da bucha, Choco, nem vem. Calma aí, pô, calma lá. Se fossem assim, as feministas então convenceram as mulheres a tornar os homens iguais a elas. Vocês precisam fazer o mesmo que nós fazemos. Somos iguais. Sim, somos iguais em valor. Na verdade não foi isso não, pastor. Na verdade o que essas feministas queriam é que os homens não fossem otários com elas. Queriam condições de igualdade, não de superioridade. Igualdade de trabalho, por exemplo. Uma mulher na mesma posição de um homem ganhar o mesmo salário, tá ligado? É sobre isso, não é sobre, os homens têm que fazer tudo que as mulheres fazem. Muito pelo contrário, né? O que também não pode é os homens não querem fazer nada que as mulheres fazem só por, né? Olha só, eu sou homem, não posso lavar essa louça aí, porque senão o mundo vai se acabar. Mas o que acontece, né, pastor? O valor é óbvio, mas nós temos naturezas diferentes. Temos. Mas aí, os homens começaram a ceder. O homem naturalmente quer ver futebol, chat. Vocês já viram isso? O homem naturalmente ele ia falar, cadê o Palmeiras? Deixaram a mulher liderar, se tornaram mais femininos. E temos até casos de homens que literalmente ficam em casa enquanto as mulheres saem. É o leão cuidando do filhote. Que perigo. Aí, atenção, chat. Se a sua mulher sai pra trabalhar e você fica em casa, exatamente como é o meu caso... Mas é porque eu trabalho home office. Perigo, né? Sabe o que eu acho engraçado? Essa comparação com o leão, né? Porque é exatamente o que o leão faz, né? Pô, eu cresci vendo Discovery, pô. Quem vai a caça é a leoa. O leão fica só ali, ó, de boas. Só, como é que é a palavra? Matando elefoa, né? Esse que é o termo. Só mocegando. E a leoa que vai caçar. Qual é o resultado desse arranjo, dessa negação da nossa natureza? Negando. Aqui. Mulheres que sentem menos respeito, admiração e até excitação pelos seus maridos. Funciona assim, ó. Dentro da mulher, há dois seres brigando. Yin Yang. Um demônio e um satanazinho. É tipo isso? Um capiroto? Um falando assim, vai. Outro falando assim, calma. A natureza maligna, fruto de Eva, dizendo, diga pra ele ser uma dona de casa. A masculinidade é tóxica. Diga que você quer um homem mais feminino. Por outro lado, tem... Caraca, que mulher que chega pra um cara e fala isso, hein? Ei, eu quero um homem feminino. Lembrei daquela música, né? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Natureza feminina. Gritando, eu quero um homem que me lidere, que me confronte quando for necessário. Que diz, deixa comigo que eu resolvo. Então, há esse conflito interno dentro das mulheres e dentro dos homens também. Aí tem o seu, que não é o meu tema hoje. Então a mulher, ela ouve a primeira voz e pede um homem mais feminino. Depois que ele se torna mais feminino, essa mulher pede o divórcio. Você não vê muitas mulheres hoje falando assim, tá faltando homem! Por que isso acontece, meu Deus do céu? A culpa Por quê? é dos homens. Mas as mulheres também têm culpa aí nesse cartório aí. Ó! Porque elas ficaram por anos detonando tudo que é masculino. E aí os homens, em nome da paz, como esse homem aqui, apesar de serem desprezados, difamados, eles continuaram amando as mulheres. E... Na verdade, o que acontece é o seguinte, tá? Vou falar pra vocês, que é o meu diagnóstico, tá? Sobre essa dicotomia que digamos assim. Gente, caramba, qual foi o ano que foi lançado o Titanic, galera? Vocês lembram? O ano que foi lançado o Titanic? No ano que foi lançado o Titanic, o Fantástico apresentou uma matéria que era sobre uma pesquisa de uma dessas faculdades americanas, em 97. Nessa pesquisa, eles apontavam que mulheres, em determinados períodos do mês, elas preferiam homens com mais características masculinas ou com menos característica feminina. Eles mostravam assim, tem um determinado período do mês que a mulher vai querer mais um cara com a beleza como a do Leonardo DiCaprio. Eu tô lembrando porque ele foi o exemplo. Que o Leonardo DiCaprio tinha um rosto mais fino, aquela coisa toda. E em determinado período do mês, ela vai querer um cara com um rosto mais másculo e pior. Isso tinha a ver com a menstruação, com a coisa dos hormônios e tal.
Então você tem os fatores hormonais aí, assim como também acontece com os homens. Mas se a gente partir para a vida adulta, né? O que acontece é que no trato social, tanto homens quanto mulheres, muitas vezes perdem o tino, cara. Gente, quem nunca conheceu, vou falar de mim que sou homem, quem nunca conheceu um cara que ele não sabe flertar, bicho? Quantos não conheceram? O cara não sabe chegar nas meninas não, porra. O cara é só na grosseria. E a verdade é que se não fosse a bondade de muita mulher, muito homem não tava casando nem namorando não, porra. Porque os caras são brutos. Você já andou com homem bonito? Homem bonito não sabe chegar em ninguém, porra, porque ele nunca precisou. Tá ligado? É o zap do Neymar. Saudade daquilo que a gente nunca viveu. Ele não sabe, ele fica nervoso, tá ligado? Ele não tem esse trato social. Então tem muito caso que falta trato social. E, em última instância, falta basicamente, às vezes, isso tem a ver com as pessoas também, é conversa, tá ligado? Tipo assim, do que é que você gosta, do que é que você não gosta, piriri, pororó. Tem esses rolê também. Falta conversa social, tá? O que rola muitas vezes no caso dos homens é só reclamação. Então os caras chegam assim... as mulheres, eles só chegam pra reclamar. Falta, às vezes, no círculo dos homens, aquele ambiente onde os caras falam assim, não, mano, deixa eu te falar, a dica é assim, a dica é assado, tá ligado? Será que ela não te falou aquilo porque ela não quis dizer outra coisa, tá ligado? Porque as mulheres fazem isso, muitas vezes, tá? Só que os caras ficam só puto, tá ligado? É o famoso, onde eu já vi mais homem errar na minha vida, chat. Eu trabalhei em televisão, nesses programas jornalísticos, então eu vi muito caso de homem acusado de abuso. E a enorme maioria da justificativa dos caras é eu pensei que ela queria que eu fizesse isso. Assim, tô falando que é real, não, tô falando que é desculpa. Mas o lance é que aquilo me serviu de alerta, então eu larguei mão de pensar. Eu não penso que a mulher é A, B ou C. Eu pergunto! Amiga, eu pergunto. Pergunto, pô. Mas perguntar tem que entender. Não, eu pergunto. Eu não vou errar se eu perguntar, tá ligado? Tanto que quando eu era solteiro, a minha perguntinha era assim, eu tô ficando maluco ou está pintando um clima entre nós? Aí se a pessoa falasse, tá ficando maluco, aí eu, foi mal, desculpa aí. Se ela falasse, tá rolando aí, eu começava, bom, então tá bom. Em nome da paz, porque eles querem as mulheres com eles, eles disseram, tá bom, se é assim que esse é o preço de ter vocês, então a gente vai ceder. E muitos homens cederam, negando assim a sua própria natureza, para conseguir ter uma mulher. Mas depois que ele... Mas aí eu acho que você pode estar confundindo as coisas. Porque ele não cedeu porque ele queria ter uma mulher. Acontece uma coisa. Casados do chat. É o capitalismo, o bagulho é voraz, truta. Casados do chat. Acontece uma coisa que eu vi no meu ambiente gospel e depois no ambiente dos casados casado muitas vezes gosta de parecer superior, tá ligado? Porque olha só, eu sou casado, olha como eu sou superior. Em igreja ainda mais, vocês sabem, né? Casado em igreja, ele se sente, ele não só se sente, ele é tratado de maneira diferente. Então, pra não perder o status de casado, essa galera vai fazer das tripas coração. O que significa que eles vão abrir mão, muitas vezes, de pontos pessoais importantes, porque eles não querem correr o risco de deixar de ser casado, porque não querem perder esse status quo de casado. Então, eu já vi muita gente que cede, porque basicamente por isso. Não, porque casamento é assim mesmo, tá ligado? Porque não suporta a ideia de que esse status quo de casado possa ser abalado. Porque, olha, se eu deixar de ser casado, e agora? Tá ligado? Tanto que casamentos e igreja, quando estão começando a dar ruim, a tentativa maior não é de encontrar um ponto de encontro ali entre as pessoas e entrar em acordo. É o que a gente faz pra manter o status quo de casado. É ou não é? Eles negaram a natureza, as mulheres reclamaram. Tá faltando homem. A Susana Venker. Quem? Ela disse o seguinte, as feministas Só conheço a Susana Werner. estão tentando convencer um peixe a nadar fora d'água. O que o feminismo faz é o mesmo que o homossexualismo faz, a doutrina da ideologia de gênero, uma negação da natureza. O seu corpo não é quem você é, gritam os homossexuais. Mas qual é a natureza, pastor? Que natureza é essa que você tá falando? Cara, eu discordo. Cara, a natureza é a prova viva de que esse argumento é inválido, porque nós somos suscetíveis da natureza. Ou seja, cara, existem inúmeras coisas que me fazem enxergar o mundo com outros olhos, tá ligado? Vou dar um exemplo aqui. Hormônios me fazem enxergar o mundo com outros olhos. Se eu tiver com testosterona baixa, meu pinto fala, não vou trabalhar, eu perco o interesse. Assim como se ela estiver muito alta, eu fico com o pinto na testa. E aí eu fico querendo comer tudo, tá ligado? Ou seja, nós somos muito mais suscetíveis a coisas externas do que o contrário. Esse tipo de discurso fala como se a gente dominasse tudo. Eu domino minhas vontades, eu domino tudo, eu domino inclusive o pensamento do outro. Isso não é verdade, cara. Então, às vezes, esse ceder nada mais é que doença, meu irmão. Pode ser uma deficiência, tá ligado? Entre inúmeras outras coisas.
Não é simplesmente, porque estão abandonando a natureza masculina ou feminina. Essa natureza ou feminina que ele tá falando é muito mais uma falsa memória coletiva de como era melhor no passado, que basicamente era machismo. Né? Gritam os filósofos. Nunca vamos nos esquecer que as pessoas podem ser otárias, cara, também, tá ligado? Às vezes, né? Às vezes não é que ele deu esse exemplo ali, né, do começo, de um cara que supostamente tá fazendo tudo pela esposa e parece que ela cada vez mais respeita menos ele. Ela tá respeitando ele menos por quê? Às vezes tem outros motivos. Eu não esqueço disso nunca. Eu li um livro de um cara há muitos anos atrás que ele, na época, ele dizia que ele revolucionou na igreja dele. Por quê? Ele era pastor, e ele atendia muitos casais em momentos difíceis, assim. E aí ele disse que não esquece nunca de um casal que foi falar com ele, e o marido argumentou que a esposa não queria mais fazer um amorzinho gostoso. E ele tava puto, né? Porra, minha esposa não quer mais fazer um amorzinho gostoso. Aí ele, beleza, escutou o cara. Aí quando ele foi escutar a esposa falou que o marido não tomava banho, porra. Falou, mano, o cara não toma banho. Pode. Aí ele falou, porra, aí não dá, né? Aí o que ele fez? Ele pagou uma assinatura de uma revista masculina, de cuidados masculinos, na época, ela Men's Health, pra todos os caras da igreja. Ele falou assim, vocês vão ler isso aqui agora. Vocês vão aprender a se barbear, a comprar perfume, a se vestir melhor. Porque às vezes vocês estão reclamando de coisa sutil, coisa superficial, tá ligado? Vocês estão achando... Entende? Às vezes o cara fica, ai, minha mulher não me ama mais, o cara só não tá se cuidando, pô. E vice-versa, tá? Botar o pinto sujo em mim, jamais. Pô, então às vezes é isso. Da ideologia de gênero. Você pode ser quem você... E só descobre como? Conversando, meu irmão. Você quiser. Você nasceu João, mas você pode ser Ricarda. Não pode. Porque Deus nos fez com um propósito. E colocar uma ave no mar vai terminar em morte, em afogamento. Paulo diz que o homossexualismo é... Sabe o que é curioso? É porque fala como se o único propósito de Deus pra gente fosse esse propósito de gênero. Olha só, se Deus existe, ele fez você com um único propósito, que é gênero. E isso é muito importante. Cara, gente, eu vou falar uma parada aqui, olha como é tacanho. Você acredita num Deus que ao você morrer vai te levar para um céu onde, segundo você aprendeu na Bíblia, que não existe casamento. Será que gênero vai ser importante? Na moral, você acredita num Deus que nunca te falou qual é o gênero dele? Você acha que gênero realmente é importante? Eu tô mandando essas pior aqui pra você ficar pensativo, tá ligado? Será que é tão importante assim? Você acredita num Deus que deu um recado pra João pra escrever a carta de Apocalipse, onde ele fala assim, quem é que vai entrar no céu? Sejam benditos do meu Pai, porque vocês me deram fome quando eu tive fome, né? Me deram de comer quando eu tive fome, me deram de beber quando eu tive sede. Não se fala sobre vocês foram homem quando tinha que ser homem, mulher quando tinha que ser mulher. Eu acho engraçado isso, cara. Vocês têm um apego com gênero que nem a Bíblia tem muitas vezes, tá ligado? Pelo menos é da parte de Jesus, né? Mas a galera gosta de ficar preso no Paulo. Antinatural. Ele não respeita o modo pelo qual nós somos feitos. Pois bem, o feminismo é a mesma coisa, ele é antinatural. Você pode ficar defendendo aí mulher macho, empoderada, independente, que não submete... Sabe o que é curioso? É porque, historicamente, vários povos não respeitaram outros povos pelo modo como eles foram feitos. Você quer um exemplo? Ó, historicamente, a gente que foi feito dessa coisinha aqui, a galera que era branca, não respeitava nós, não. Exatamente por esse motivozinho aqui. É o homem que ficam longas horas longe de casa, enquanto tem crianças pequenas, e defendendo o homem feminino que lava a louça e não lidera a sua casa. Vocês só não podem... O homem feminino é o que lava a louça. Lidar com os casamentos destruídos, com crianças problemáticas. Casamento destruído, por quê? Porque esse homem fica lavando a louça. Podem defender pastoras, podem defender mulheres pregando, que até pastores bíblicos defendem. Mulheres pregando para a congregação reunida. Mas o Paulo falou que não era bom, não. Pode fazer isso. O que vocês não podem é reconhecer e lidar com o problema. Qual o problema? De que homens se tornam femininos nessas igrejas e os homens de verdade vão embora. Como eu mostrei aqui num vídeo. O êxodo de muitos homens dessas igrejas tem a ver com isso. Vou embora, porque essa igreja aqui quer que eu seja lavador de louça. Não consigo. Negar a sua natureza é negar seu Deus. Eu discordo. Sabe o que eu acho que acontece, pastor? Sabe o que eu acho que acontece? Aqui eu realmente tenho uma opinião formadíssima, chat. Eu acho que nós vivemos uma sociedade, principalmente as sociedades evangélicas, onde elas endeusaram o relacionamento casamento. O que significa que elas não pensam em outra coisa. Elas não vão fazer um churrasco, elas não lavam a louça. O lance dessas pessoas é como é que eu terei um casamento perfeito para que eu possa mostrar para as outras pessoas que eu tenho um casamento perfeito.
O que é que casamentos perfeitos fazem? Casamentos perfeitos viajam juntos e tiram 1 milhão de fotos. Casamentos perfeitos vão à praia juntos e tiram 1 milhão de fotos. Elas estão tão preocupadas em ter casamento perfeito que elas não fazem mais nada da vida. Então elas estão, como é que é a palavra? Bitoladas nesse rolê. As pessoas não têm mais hobby, elas não têm mais personalidade. É isso que rola. E as igrejas são esses ambientes onde elas estão o tempo todo. Olha o casamento lindo e maravilhoso. Olha essa galera que foi pro Legendários. O que aconteceu? A esposa está feliz porque ele foi pro Legendários. Tudo é sobre casamento. Não existe mais nada pra fazer. Você não consegue ter personalidade para além do casamento. E aí tudo é justificativa para dizer, olha, não tá bom o casamento. É sempre uma pergunta sobre casamento. Você não faz mais outras coisas além de ser casado, não? É só o status civil, é só casado, eu não consigo falar. Meu Deus, se eu não falar que eu sou casado, eu vou derreter. Porra, aí é isso que eu vejo. Viciados em casamento. E aí vocês perdem personalidade, cara. Vocês não têm uma personalidade para além. Gente, quando eu tava na igreja, tentaram fazer isso comigo. Eu não tinha uma personalidade... Eu não teria uma personalidade para além de ser líder, para além de ser pastor, era só isso. Quando eu tava na TV trabalhando, a mesma coisa. Meu chefe botou isso na minha cara. Vocês são mais conhecidos porque vocês trabalham na TV. Eu falei, não sou. O que a gente vive hoje, galera, é um bando de ladrão de alma. Tudo quer roubar a nossa alma. É o trabalho que quer roubar a sua alma. É a igreja que quer roubar a sua... Um bando de ladrão de alma. Alma é importante, tá? Aprendemos naquele filme lá do Pacto com o Diabo, que o demônio aparece pro Brandon Fraser e fala assim, vou te dar tudo isso, só assina aqui. E se eu assinar aí, o que eu vou te dar? Sua alma. Por que você quer minha alma? Esquece, pô, você nem usa sua alma, dá aqui pra mim. Tá ligado? Tudo quer a nossa alma, meu irmão. Ninguém tem mais tempo. Cara, a gente precisa de tempo pra nós. Que te fez assim. E sempre que tentamos... E muitas vezes o tempo que você vai ter pra você é o tempo de lavar a louça. Pô. Você tá ali lavando a louça, escuta um podcast, o tempo seu. Aqui eu tô lavando uma louçazinha, enquanto escuto um podcastzinho. Aí eu vou começar a pensar na vida, tá ligado? Até isso querem roubar, tá vendo? Caramba, meu Deus do céu. Negar Deus, sempre que tentamos matar Deus, quem morre somos nós. Por mulheres que sejam mulheres. E por mais homens que sejam homens. Assista a minha série sobre esquerdismo. Esquerdismo? Falar sobre guerra, maternidade, guerra, masculinidade. É uma benção. Minha série mais assistida aqui no canal. Deus abençoe, gente. Deixa um comentário aqui. O que vocês acham? Olha, ele tem um curso de Esse esquerdismo. rapaz aqui cedeu, se tornou frouxo. Como é que funciona? Pô, eu adoro isso, né? O cara de direita tem um curso de esquerdismo. Olha que doideira, né? Nem nós que somos de esquerda tem curso de esquerdismo, pô. Na sua casa. Deixa um comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tá aí. Esquerdismo. Lave sua louça, hein? Lave sua louça. Ou compre uma máquina de lavar... Pô, meu sonho é comprar uma máquina de lavar louça, chat. Vai chegar lá. Ai, se inscreva nesse canal aqui, tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau.